Olá, meu povo, seja bem-vindo e bem-vinda ao canal da Igreja Metodista no Bessa. Eu sou a Patrícia. Eu sou o Luiz. A Bíblia nos conta que Deus, depois de criar o mundo, viu que tudo era muito bom, ou seja, ele se sentiu satisfeito e descansou. Neste 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho ou do Trabalhador, a gente quer falar do valor e dos benefícios do descanso. Luiz, descansar não é necessariamente sinônimo de falta de ocupação ou falta de atividade. Na verdade, eu acho que hoje nossa cultura criou um sinônimo para descanso que parece até com preguiça e não tem nada a ver, gente. Descanso é um processo contínuo do trabalho. Então, o que é que a gente tem que entender? Que até para eu ser mais produtivo, eu tenho que descansar. Então, as pesquisas já mostram que quanto menos eu descanso, menos eu produzo. Então, exemplo, o estudante que deixa de dormir para passar mais tempo estudando, ele aprende menos. O trabalhador que passa mais horas extras, mais tempo trabalhando, ele se torna menos produtivo. Então, o que é que a gente tem que entender no descanso? O descanso, ele é o processo que a gente chama até o processo homeostático do corpo, né? O corpo ele tem que se desgastar, ele tem que trabalhar e se recompor. Ele precisa descansar, ele precisa se regenerar. Então a gente precisa ver o descanso como regeneração. Bacana. E mais do que o trabalho, é o descanso que faz a gente usufruir a vida. Sim. Curtir os relacionamentos, curtir os lugares que a gente vai, contemplar o belo, contemplar as coisas simples. Então, quais são os benefícios do descanso para a saúde emocional, para os relacionamentos? Vamos lá. Eu gosto de pensar dessa palavra de descanso e separá-lo de outras palavras. Por exemplo, às vezes eu tenho um descanso, mas eu não tenho prazer. E às vezes eu tenho prazer, mas eu não tenho lazer. Então, a gente tem que entender o que é que dá sentido à nossa vida. Então, a gente pode estar muito ligado que ser produtivo é estar o tempo todo trabalhando. Mas na verdade, quando eu digo ser produtivo, é um pensamento conjunto. Eu tenho produtividade emocional, eu tenho uma produtividade familiar, eu tenho uma produtividade relacional. Então eu sou apto a me dar bem em todas as áreas da vida. E não uma única área da vida. Então, quando eu usufruo daquilo que eu planto no trabalho, isso é interessante. O trabalho ele tem que ter um objetivo. Por que eu trabalho? Então, eu sempre gosto de pensar que eu trabalho durante a semana para usufruir dele nos meus períodos de descanso, nos meus períodos de férias, nos finais de semana, nos feriados. Então eu volto para casa, eu brinco com meu filho, eu descanso também fisicamente, eu durmo, dormir é bom, é gostoso, restaura a gente fica mais atento. Como eu disse, quando eu descanso, eu estou mais apto a ver as coisas boas. Quando eu estou muito fadigado, cansado, o estresse, esse estresse negativo, ele nos dá essa percepção de ficar focado, eu estou muito Nas cansado, coisas nas coisas negativas. negativas, na reclamação. Então, o descanso, ele me dá essa percepção de aproveitamento, ou seja, eu estou usufruindo daquilo que eu plantei, eu estou colhendo aquilo que eu plantei. E é muito interessante, lógico que a gente sabe que o trabalho ele também é prazeroso, a gente passa boa parte da nossa vida trabalhando, ou mesmo quando eu penso na igreja, servindo, fazendo alguma coisa, mas eu acho que também é importante a gente parar e contemplar o que eu faço, contemplar o que eu tenho produzido. A gente falou alguns dias de gratidão. Eu acho que o descanso também é olhar e dizer assim, poxa, eu sou um profissional bacana, eu descanso e eu consigo também usufruir desse trabalho, eu consigo ter uma qualidade de vida. Estava pensando aqui que eu acho que o descanso, ele é uma brecha na alma, é um respiro da alma, Sim, né? sim. Ele abre espaço para que a gente veja, contemple, observe questões que no dia a dia corrido ou difícil do trabalho, a gente talvez fique com a mente um pouquinho mais bloqueada para observar. Sim, a gente fala em psicologia que todas as nossas capacidades psicológicas, elas têm um limite. É como se fosse um tanque de combustível, que se eu for gastando muito esse combustível em muitas coisas,
eu vou para, tipo assim, se eu gasto muito minha atenção em um único foco, vai faltar para eu focar em outra coisa. Então, quando eu descanso, que eu reabasteço esse tanque, eu começo a ver mais coisas. Eu começo a ficar com mais percepção, e percepção principalmente daquilo que dá sentido. Eu gosto de dizer que quando a gente para um pouco e olha para o que a gente fez, e aí eu me lembro muito ali, se a gente for no sentido literal do texto bíblico, Deus fez o mundo e ele parou e contemplou A sua criação, a e a sua sua obra, criação, a né? sua obra. E eu acho que a gente precisa desse tempo de parar e contemplar a Se família que eu sentir construí, satisfeito. se sentir satisfeito, ver o trabalho que eu exerço, o profissional que eu sou, o que eu já construí. Então, o descanso também dá essa capacidade de percepção das coisas boas. E o descanso também tem um sentido espiritual, né? Porque Jesus falou em Mateus 11, 28 a 30, que venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, né? Então o descanso também tem a ver com confiança, Sim, com dividir, compartilhar os seus pesos, as suas necessidades com Cristo e uns com os outros, porque eu também me lembro de textos bíblicos que falam: levai as cargas uns dos outros, e assim vocês cumprirão a lei de Cristo, né? Então, como conseguir obter esse descanso da confiança? O descanso de uma mente menos acelerada, porque a ansiedade tem a ver com, com uma não espera, né? Quando você sim. está ansioso, você está antecipando algumas esperas, né? Então, assim, como conseguir obter esse descanso também no Senhor? É interessante, você falou que é o que a gente fala às vezes, ansiedade é excesso de futuro, né? Assim como às vezes a depressão é excesso de passado, né? E a gente tem que viver o presente. Mas esse sentido aí do descanso eu acho muito rico, é o sentido de confiar. Descansar é confiar. Então, no trabalho a gente sempre pensa assim, o que é que falta eu fazer? Às vezes eu esqueço de dizer, mas o que foi que eu já fiz tanto hoje, né? Então, confiar também é esse sentido da gente ter uma percepção do que a gente faz e o que Deus tem feito por a gente. Então, tem uma passagem bíblica que é interessante, que enquanto o mar estava revolto, Jesus dormia lá no barco, né? Ou seja, mesmo que a gente veja que existem momentos que são turbulentos, Jesus conseguia dormir, ele conseguia descansar, ele conseguia manter o ritual do descanso. Então, é importante para a gente entender esse descanso enquanto confiança, enquanto serenidade, enquanto viver um presente e dizer assim, poxa vida, essa semana foi dura, foi cansativa, então deixa eu descansar. E aí, nesse tempo de Covid é interessante, eu vi uma charge, um meme, que perguntava assim, quando é que vai começar a quarentena das donas de casa, né? Então, porque muitas vezes a gente está em casa, mas a gente não consegue parar e descansar. Trabalhando A gente mais, né? continua Se sentindo trabalhando mais mais, ativo se ainda. sentindo não só mais ativo, como gerenciando mais situações. Então, o que é que eu tenho que entender? Primeiro, fisicamente, o descanso ele não é um luxo, é uma obrigação. É algo que eu preciso, eu tenho que viver. Psicologicamente, ele é necessário também. E espiritualmente, faz parte da minha confiança em Deus, faz parte do meu crescimento espiritual. Então, o sentido de. E aí eu digo uma coisa bem interessante: descansar, quando eu digo, não é deixar o trabalho ou coisa parecida. É entender que são partes de um mesmo processo. Eu trabalho para descansar, para usufruir do fruto daquele trabalho, para dar sentido à minha vida. Então, o sentido da minha vida é: eu tenho uma carreira, tenho uma profissão, tenho um trabalho, ou estou construindo ela, mas esse trabalho, essa construção, essa carreira, ela me dá o direito de descansar, de ter prazer e de ter lazer. E a nossa fé faz isso. A nossa fé faz da gente, muitas vezes, em momentos difíceis, ter uma confiança acima, conseguir. E aí eu vejo isso no sentido bíblico mesmo da palavra, de descansar em Deus, de confiar em Deus. Aquilo que eu não posso fazer, tem alguém que pode fazer por mim. Entregar o seu cuidado ao Senhor, né? O Salmo também já Perfeitamente. fala sobre isso também. Então espero que vocês tenham absorvido essa palavra, que faça vocês, assim como a gente, sempre passa por nós primeiro, pensando e trazendo isso para o nosso dia a dia. A gente pede que vocês se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam. São mecanismos que a gente tem para saber que você aí do outro lado também está recebendo essa mensagem e que ela está fazendo diferença para você. Obrigada pela sua companhia mais uma vez. Grande abraço, descansem, confiem e aproveitem. Deus abençoe você. Amém.